Hoje, o tema no quadro Emprego e Renda, os dados do CAGED em 2019. A pergunta que eu faço para você aqui é o seguinte, Israel. Os números com o crescimento das vagas formais de trabalho provocam euforia? É para comemorar mesmo? O que dizem esses números do CAGED do ano passado? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Todo número positivo, né, é facultativo para a gente ficar alegre, né? Ainda mais quando os números vêm do emprego, né? Então, o Brasil, o país, gerou nesse último ano, nesse ano de 2019, mais de 640 mil empregos. É realmente da gente aplaudir. Apesar do crescimento não ter sido esperado, né, porque a gente está vendo ainda, sim, a gente pode dizer que esse governo é a continuação do governo do Michel Temer, falando na questão das medidas relacionadas às reformas trabalhistas, às reformas previdenciárias. Então, o que acontece? O setor de serviços foi o setor que mais gerou empregos. Foram 382 mil empregos gerados no ano de 2019, quase 60% do total. A indústria já foi diferente. A indústria que nos anos de 2004 a 2010 respondia ali por mais ou menos 20% do total de empregos no país, não chegou em 2019 a 3%. Então, está claramente aí que a indústria ainda está passando por um período de recesso. Uma novidade em tudo isso aí foi a construção. Já era esperado, mas foi a novidade pelo volume, né? Apesar de não ter sido muito, foram mais ou menos 75 mil empregos que a construção civil gerou no país, ainda muito acanhado, mas já demonstra que está saindo vamos dizer assim, do atoleiro. Uma coisa que eu não podia deixar jamais de falar aqui é que nesse volume todo de emprego, né, que foi gerado, 644 mil empregos gerados, 100 mil empregos mais precisamente 106 mil empregos vieram de trabalhos intermitentes e parciais. Então, é uma coisa que a gente também tem que ficar pensando nessa situação, principalmente nesses trabalhos intermitentes. Agora, essas modalidades de emprego flexíveis, por exemplo, Israel, o que é que você poderia dizer com os intermitentes e os parciais? Deram o que falar na época da reforma trabalhista, não foi isso? Você acabou de falar, eu repito aqui. Foi o assunto mais comentado, né, mais debatido, foi essa questão aí dos trabalhos intermitentes, né? Eu volto a dizer, foram 102 mil empregos que o CAGED anuncia como trabalhos intermitentes. Olha que os críticos do trabalho intermitente, e eu sou um deles, a gente acha que isso aí, o trabalho intermitente, é uma regularização do bico. Sim. Né? É a questão do bico legal. O governo federal incorporou isso com a reforma trabalhista. Né? E o que acontece? Uma coisa que não pode, na minha opinião, não pode ser julgado como geração de emprego. Sim. O CAGED colocou lá. Repara bem, você trabalha 1 hora, Viderlan, 1 hora para aplicar um material numa parede. Vamos falar aqui de um pedreiro, né? Sim. Ele passa ali 1 hora para fazer aquele bico. Ele vai receber só por aquele momento que ele está ali fazendo aquele tipo de serviço. É registrado na carteira de trabalho e está certo, tem que registrar realmente na carteira de trabalho. Mas você dizer que aquele trabalho que foi feito uma vez num dia, 1 hora, talvez até uma vez no mês, dizer isso aí, fazer parte do CAGED como geração de emprego, isso para mim é querer enganar o povo. É uma situação muito complicada. E você vai vendo, são 106 mil casos como esses que foram diagnosticados como geração de emprego. Eu quero que você de casa me diga se um trabalho como esse, esporádico, uma vez por semana, e pode ser até uma vez por mês, se isso aí significa geração de emprego. Então, é claro, os números demonstram que o país ainda está num crescimento muito curto, né? Foram prometidos lá na reforma trabalhista, só para o ano de 2018, a geração de 2 milhões de empregos, e a gente não está vendo que a situação está, vamos dizer assim, está saindo do que era esperado. Né? Agora, o que não está sendo divulgado a respeito desses números do CAGED, por exemplo, e que você tem conhecimento, Israel? Uma coisa que tem que ser dita aqui, dos 8 setores da economia, né, como serviço,
setor de serviço público, a indústria, o comércio, enfim, nos 8 setores de economia, só em 5 deles, para você ter uma ideia, não houve um saldo positivo na geração de emprego. Entendi. Não houve um saldo positivo, houve geração. Mas, quando você vai fazer a matemática dos que foram demitidos e dos que foram admitidos, o saldo disso aí, nesses 3 setores, não foram saldos positivos. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar é a questão dos empregos que foram criados, os valores, as qualidades desses empregos. Para você ter uma ideia, de 2006 para cá, o país gerou mais ou menos 19 milhões de empregos, mas a grande maioria desses empregos, Vidianan, foi com salários abaixo de um salário mínimo. Sim. Pelo contrário, de 2006 para cá, o IBGE tem constatado que mais de 7 milhões com ganhos acima de 2 salários foram extintos aqui no Brasil. Entendo. Então, o que eu estou querendo mostrar é que os empregos com salários de qualidade, com boa qualificação, infelizmente não estão sendo gerados. Isso aí é só dar uma leitura no resultado do CAGED que você vai ver que isso é a realidade. Agora, a pergunta que quero fazer é a seguinte, Israel, para você. A respeito dos dados do CAGED aqui em Alagoas, o que você pode passar a respeito desse parâmetro? Qual é o cenário de Alagoas em relação aos dados do CAGED em 2019? Infelizmente, os dados do CAGED já eram esperados aqui para Alagoas. Não te surpreendeu? Não me surpreendeu. Mais uma vez, Alagoas fica como um dos piores estados na geração de emprego e renda. Para você ter uma ideia, pouco mais de 700 empregos foram os que foram o saldo positivo aqui no estado de Alagoas. É impossível a gente com uma condição tão boa aqui no estado, com um turismo, né, possível, né, de ser, vamos dizer assim, de ser utilizado para geração de emprego. Isso, hoje, o turismo aqui, que é o maior gerador, um dos maiores geradores de oportunidades aqui no estado, só vai para frente, só está indo para frente graças à iniciativa privada. Né? Porque o governo, para você ter ideia, as empresas estão fechando as portas aqui no estado de Alagoas. O que é lamentável. É lamentável. Só para você ter uma ideia, nos 2 primeiros meses de 2019, do ano passado, cerca de 20 postos de combustíveis fecharam aqui na grande capital, aqui na grande Maceió. Então, falta realmente uma posição do próprio governo do estado de facilitar a questão do acesso ao crédito para os empresários, a questão da carga tributária imensa. Isso aí também tem que ser revisto, né? E uma outra coisa, incentivar o consumo. O governo sabe que o consumo é a mola propulsora para a geração de emprego e renda. Então fica aqui a realidade dos números que saíram aí no CAGED. Houve sim um ganho, um aumento significativo, né? Ou melhor, insignificante da geração de emprego no Brasil todo, né? É necessário o governo olhar para essa situação. A gente vê aí que 40% da força de trabalho no país está na informalidade, isso é preocupante, e uma coisa aí que vem sucessiva a isso, né, que a gente já falou aqui no programa passado, né, a possibilidade que nos próximos 10, 15 anos, a substituição de quase 70% desses empregos que tem hoje aqui ser substituído pelo maquinário, pela tecnologia, né? Pela tecnologia, não é isso? Ô Israel, agora fazendo uma pergunta a respeito ainda dessa sua participação. Você citou que o turismo é o maior mecanismo de potencial econômico de Alagoas, né? E isso tem sido muito mais feito pela iniciativa privada. Para a parte dos governantes, o que é que precisa ser feito, com o seu conhecimento, com a sua opinião, para ampliar a geração de renda, atrair mais turistas aqui no estado, mas com iniciativas do governo, com iniciativas do poder público? E você fez uma pergunta que é sensacional. A última vez, eu já disse aqui, a última vez que o governo do estado fez uma ação, né, que visasse o benefício, o impulsionamento, né, o fortalecimento do turismo aqui no estado de Alagoas, foi feito lá atrás, no governo Ronaldo Lessa, que foi o cara que construiu o aeroporto internacional do Zumbi dos Palmares, que naquela época, lá antes do governo dele, aquilo ali era um galinheiro, né? Foi o cara que construiu o centro de convenções,
que realmente trouxe aqui para o estado de Alagoas eventos do mundo inteiro, né? Inclusive eventos do turismo local, né? Então, são ações que pararam. Depois daquelas obras lá em 2000, 2004, de lá para cá, acabou-se as obras. É como se houvesse um divisor de águas nessa área. Infelizmente, o setor de turismo no estado de Alagoas só está, como você falou, e eu tenho que confirmar, e é o que toda a imprensa fala. O setor do turismo no estado só anda bem das pernas graças à própria iniciativa privada.